Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião ou em Jerusalém. Quem de nós já não passou por esse vale de lágrimas ou de Baca, né? Muitos de nós que estamos presentes aqui, os que estão em casa e os que estão nos assistindo pela internet, pelas redes sociais, entraram ou se acham nesse caminho desde o nascimento. Já nasceram nesse caminho, que é Jesus. Outros na sua adolescência, outros na sua juventude, outros na sua vida adulta e ainda outros na sua velhice, na terceira idade de suas vidas. Mas o importante é que, ao entrarmos nesse caminho, as expectativas foram grandes e válidas, porque todas as expectativas que eu tinha quando entrei nesse caminho não foram frustradas, nenhuma delas se frustrou. Aí segue esse processo maravilhoso, que você se lembra muito bem desde que se converteu a Jesus. Houveram alguns momentos de lágrimas, de vale de lágrimas, alguns e muitos momentos de grandes batalhas, de grandes lutas, como ultimamente nós enfrentamos, especialmente no século 21. Estamos aqui em Novo Hamburgo desde o século 20. Chegamos no finalzinho dele, chegamos em 99. E eu me lembro do século 21, porque foi todo aqui em Novo Hamburgo, juntamente com a minha família. Alguns vales já passamos, juntos com a igreja. E no ano 19, por isso que diz a Covid-19, até o ano de 2022, foi um vale muito cansativo, um vale muito nebuloso, um vale de muitas lágrimas, um vale de muitas perdas humanas, um vale de muitas pessoas que perderam suas vidas. Aqui no Brasil foram 700 e poucas mil pessoas que perderam as suas vidas. Que vale de choro, que vale de lágrimas. Aqui na nossa região foram vários pastores que perderam suas vidas. Eu me lembro de um pastor amigo meu, de uma cidade próxima, que nós conversamos há uma semana atrás. Ele me disse: eu estou com uma febre, mas não é nada, eu sou muito forte, eu sempre me cuidei muito, além dos médicos, dos exames constantes, eu ainda eu tomava muitos suplementos alimentares, e eu estou muito forte, vai ser só uma gripezinha, só uma febre. Em uma semana, no outro dia, melhor dizendo, ele foi para o hospital, e numa semana ele perdeu a sua própria vida. E foi assim que aconteceu. Foi o que ninguém conseguiu parar esta praga, este vírus. Ele saiu quando tinha que sair. Ninguém conseguiu. Por mais que se lutasse, por mais que se fizesse, podem ver, né? Quando enfraqueceu e foi embora. Ainda existe aí, mas não na força que estava antes. Mal terminou todo esse momento de angústia e de lágrimas, veio a nossa enchente aqui no Rio Grande do Sul,
aqui faz 1 mês e pouquinhos dias. Coisa muito séria. Também ninguém poderia evitar. Poderia construir os diques mais altos que tivesse. Parece que a água veio para passar por todos eles. E passou por todos eles. E não houve quem pudesse conter. As técnicas humanas não foram suficientes para conter as águas. E aí nós estamos hoje nesse choro, nessa tristeza, nessa lágrima. As pessoas que perderam tudo, não somente seus bens materiais, mas perderam também as suas lembranças, as suas memórias. Tudo a água levou. E agora, ao chegar em casa, as pessoas não conseguem nem entrar dentro de casa, porque não tem mais nada. Tudo a água levou, tudo a água deteriorou. E elas precisam de ajudas para voltarem, se estabelecerem novamente nos seus endereços. E a igreja está ajudando, o povo está ajudando, o Brasil inteiro está ajudando. Mas sabemos que nós não paramos na Covid, nós não paramos agora nesta caminhada nossa, como igreja e como pessoas, nessa enchente. Hoje pela manhã, tínhamos um culto aqui, resultado da enchente. São 4 cultos já, da igreja de São Leopoldo, que a igreja foi coberta d'água. A igreja de Canoas já faz 1 mês e pouco que também estão pregando numa faculdade. A igreja de Porto Alegre, não sei se já voltaram para dentro do templo. Mas o certo é que eles vão voltar ali de São Leopoldo, para o seu templo. Porto Alegre, Canoas, outros lugares, vão voltar para os seus templos. Porque tudo isso vai passar. Lembram-se que nós dizíamos, tenham paciência na Covid, que tudo vai passar, isso vai passar, em breve vai passar. Passa. São processos, irmãos, são momentos difíceis, que nós temos que passar por eles aqui, porque nós temos um propósito, nós temos um foco, nós temos uma visão, nós temos uma crença, nós temos Jesus, nós cremos nele, nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus, não porque aqui o lugar, não porque será ali na 116 o próximo lugar, não, mas nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele nos perdoou. Muitos de nós, antes de conhecermos Jesus e o seguirmos, estávamos doentes, desenganados da medicina. Muitos estavam endemoniados, perturbados. Muitos tinham seus lares destruídos. Muitos tinham seus filhos já desgarrados do lar. Muitos estavam doentes de outras enfermidades. Muitos estavam flagelados financeiramente. E Jesus nos acudiu, e Jesus nos deu o norte, e Jesus nos abençoou. E hoje podemos dizer, passamos por todos os vales, e aqui estamos nós, Jesus, aqui estamos te seguindo, Jesus. Nós te seguimos não só por causa das expectativas que temos de dias melhores, de milagres, de vitórias, de curas, de prosperidade, mas nós te seguimos porque gostamos de ti, nós te seguimos porque te amamos, e não estamos esperando nada em troca, a não ser os céus que nós queremos. Isso sim nós queremos. As demais coisas sabemos que é um mundo muito árido, que é um mundo de muitas lágrimas, que é um mundo de muitos sofrimentos, e nós habitamos nele, e sabemos que podemos passar por alguns desses vales, mas com a certeza de que Jesus está conosco. Voltando então ao texto, este vale está em Israel. E Israel, não, depois que tomou posse da terra prometida, não ficou ali como está até o dia de hoje lá. Muitas vezes eles foram exilados, foram para a Babilônia, para a Síria, para outros lugares longínquos, e ficaram longe de sua pátria, porque eles facilitaram, eles não se preveniram, eles não agiram como deveriam agir, como nação, como povo de Deus. O inimigo se aproveitou, porque o diabo sempre se aproveita das nossas fraquezas. Ele não luta naquela área que nós somos fortes,
mas Ele luta conosco nas fraquezas, porque Ele é covarde. Ele não luta de igual para igual, Ele luta nas fraquezas, aonde Ele sabe que somos frágeis. E Satanás sabia das fragilidades de Israel, que era a idolatria. E ele sempre mandava idolatria para os reinos. E Deus se entristecia com isso. E eles foram para o cativeiro. Mas lá no cativeiro eles se lembravam de Deus. Eles disseram: queremos voltar para Israel. E eles anualmente, como é o costume do povo de Israel, celebrar festas em Jerusalém. Todas as festas, eles deveriam voltar a Jerusalém. Pelo menos uma festa, cada judeu teria que participar em Israel, aliás, melhor dizendo, em Jerusalém. Eles teriam que sair do exílio uma vez por ano e fazer uma viagem de peregrinação até a sua terra para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E os judeus sempre, anualmente, que iam a Jerusalém, os peregrinos, tinham que passar por esse vale de lágrimas. Isso era inevitável. Como falei no começo, é inevitável que venham lutas, é inevitável que venham tentações, é inevitável que venham os perigos, mas o importante é nós sabermos que esse vale era o vale das impossibilidades. É inevitável que venham as impossibilidades, que encontremos, que tenhamos que nos deparar com as impossibilidades, às vezes do desemprego, da empresa que não está bem, às vezes de problemas familiares, problemas conjugais. Eu sou um terapeuta familiar, tenho atendido as pessoas, tenho procurado muito ultimamente. Eu estou atendendo, parece 5 casais que estão com problemas no matrimônio. Então, as impossibilidades vêm em todas as áreas de nossas vidas. O improvável vem, aquilo que é improvável aos olhos dos homens. E algumas pessoas chegam dizendo: não dá mais para vivermos juntos, não temos mais condições, é improvável que o nosso casamento vá continuar dando certo. É um lugar, esse processo, esse caminho dos vales, é o lugar das impossibilidades humanas. O ser humano não pode fazer mais nada. E alguns dizem assim: que bom que eu encontrei o senhor que é pastor também, porque o senhor não somente vai trabalhar com a técnica psicológica para nos ajudar no casamento, mas também vai orar por nós. E orem por nós, orem pela nossa família. Então, o vale, o caminho das lágrimas, os lugares de lágrimas que temos que passar, das impossibilidades humanas, também é o lugar da providência divina. O vale de Baca, ou de lágrimas, era o lar das impossibilidades. Eles não podiam passar por ali porque era muito cansativo. Era um vale árido, o ar era muito pouco. Era um lugar em que eles ficavam cansados ali, muito cansados. Mas era o lugar da presença divina. Ali Deus se fazia presente. Deus sempre se fez presente em todos os momentos improváveis de nossas vidas, das impossibilidades das nossas vidas. Por isso nunca vamos dizer: não vai dar mais, não vou conseguir. Vai dar, porque nós temos Deus conosco. Estamos passando por esse momento, mas Deus está conosco. E é tão bom e tão necessário quando nós temos esta consciência: Deus está comigo e eu vou vencer, não porque eu tenho força, porque tenho habilidades, porque tenho condições, me preparei para isso, mas porque Deus está comigo, Deus está com a minha família, Deus está nesse negócio, Deus está na minha saúde e eu vou vencer. Este vale nos ensina algumas lições. E a primeira é que nessa vida passamos por vales áridos e de muitas lágrimas. Talvez você esteja passando por um desses vales, ou esteja passando por esse vale,
de muitas lágrimas. Este vale muito árido na sua vida. Você não tem mais nem força, não tem mais aquele ar, seus pulmões já não se enchem mais deste ar bom, este ar leve que você respira. E você não tem mais esse oxigênio. O oxigênio parece que não enche mais os seus pulmões e você não tem mais força, nem para respirar. Quem sabe você está passando pelas lágrimas, muitas lágrimas, muito sofrimento. Tem as lágrimas de emoções boas. Hoje lá eu chorei de emoção, mas emoção boa. Eu vi o pastor Marcos chorando de emoção, mas uma emoção de gratidão pelas bênçãos de Deus. É preciso que nós transformemos essas lágrimas de choro amargo, dolorido, de dor, árido, por choros de alegria, de felicidade, de contentamento. Israel, quando chegava nesse vale, ali ele enfrentava talvez os momentos mais difíceis da sua vida. Você vai enfrentar um dia os momentos mais difíceis da sua vida. Mas sabe o que esperava Israel? Porque nesse vale tinha muitas árvores que eram os árvores que dá cheiro, como é que eu esqueci o nome agora, as árvores balsameiras, as balsameiras. E essas árvores, Deus plantou essas árvores ali nesse vale. Veja como Deus coloca todas as coisas necessárias, as situações necessárias para nós podermos usá-las, manuseá-las nos momentos difíceis de nossas vidas. Então, quando eles chegavam cansados, exauridos, não tinham mais forças e nem coragem para andar, desesperados, as balsameiras exalavam de si aquele perfume em forma de gotas, como resina, gotas como de lágrimas, as lágrimas de contentamento, de felicidade, de ânimo, para as pessoas que estavam ali naquele vale, esperando passar e não conseguiam passar. Parece tão difícil passar, mas eles queriam cruzar, eles queriam ultrapassar aquele obstáculo, mas não conseguiam. Aí vinha o auxílio divino, as balsameiras, que traziam aquele odor, aquele cheiro agradável, e aquele cheiro agradável oxigenava o cérebro daquelas pessoas, e elas se enchiam de energia e diziam: vamos à luta, vamos continuar, vamos lutar, não vamos parar. Digo para você hoje, lute, não pare com o seu propósito, não pare com o seu sonho, não pare com o seu projeto, vá em frente. Deus está nesse negócio. Deus tem mandado as balsameiras darem o seu azeite, o seu óleo precioso, tem mandado exalar o seu perfume para ajudar, para alegrar, para incentivar você. Você já não sentiu isso quando você estava naquela situação tão difícil? Alguém chegou, diz assim: está aqui meu filho, eu estou com a solução nas minhas mãos, Deus mandou para ti. Porque nos momentos das impossibilidades nossas, Deus torna possível enviando alguém, e às vezes nos fazendo fortes também, nos dando técnicas e sabedoria para nós podermos lutar e sair daquela dificuldade. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos é confiar só em nós, mas sabemos que há um Deus que nos dá todas as técnicas. Segundo, que Deus está, essa é outra lição, que Deus está neste vale, pois ele é visto como um lugar de bálsamo. Importante, além das balsameiras, havia poços d'águas naquele vale, porque era um lugar tão árido e não tinha água, e os peregrinos que passavam ali, estavam com muita sede, eles disseram: vamos trabalhar pelas próximas gerações, vamos cavar poços, e quando vier o tempo chuvoso em Israel, vai encher esses poços de águas, e os outros peregrinos que passarem por aqui vão encontrar águas. Estava lá hoje no lançamento da pedra fundamental, e eu me lembrei dos sofrimentos que nós passamos até chegar naquele momento. E esse momento eu estava participando, mas poderia não participar, mas a minha geração estava participando, que no caso são os meus filhos.
e o ministério pastoral do meu filho, estaria participando. Quer dizer, mas antes tive que cavar muitos poços, e não é fácil cavar poços numa terra seca, numa terra árida. Mas os judeus faziam assim, e quando eles chegavam ali, encontravam esses poços, não havia água, mas eles iam atrás desses poços, que os antepassados já haviam cavados, e bebiam aquela água. E aqueles que não encontravam poços, eles faziam poços, não ficavam tristes reclamando da vida, mas eles abriam os poços para os outros que viessem na próxima peregrinação. Veja como Deus estava presente ali naquele lugar, a mão de Deus, a presença de Deus, mandando água para aquele povo que estava sedento e que precisava passar por ali para servir a Deus. Nós precisamos passar pelo vale de lágrimas, porque Deus nos espera. Jesus disse, eu vou. E os discípulos disseram, você vai? E vai nos abandonar? Não, ele disse, eu vou. E eu sou o caminho para vocês me seguirem, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar, quando eu for e tiver preparado o lugar, eu virei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E você sabia, igreja, que Jesus está bem perto de voltar? Os acontecimentos dos últimos dias nos falam que breve Jesus voltará para levar a sua igreja. Diria até que nós já estamos vivendo a pré-tribulação. A pré-tribulação, as tribulações dos últimos dias já é um prenúncio da volta de Jesus. Já estão anunciando que breve ele voltará. E como que eu vou estar parado, desistido nesse vale de lágrimas? Pelo contrário, eu preciso cheirar o perfume dessas balsameiras, a presença do Espírito Santo, e beber dessas águas, que é a água do Espírito. Jesus disse, aquele que crê em mim, correrão do seu interior rios de águas vivas, nascerão rios de águas vivas. E eu receber desses poços que o Espírito Santo cavou na minha vida, e agora beber desta água, e outras pessoas também beberem. 3, que nos ensina esse texto bíblico, que ao passarmos por esse vale, podemos sair mais fortes, mais preparados, mais resilientes e focados no nosso alvo, na nossa missão, no nosso caminho, no nosso trabalho, na nossa obra, que é a nossa vitória em Cristo Jesus. Mais do que nunca, nós sairemos mais fortes. Antes que viesse a tribulação, nós não estávamos pensando em alguma amenidade da vida que poderia servir de atrapalho, de tropeço, que poderia servir de empecilho para atingirmos os nossos resultados almejados, para atingirmos os nossos sonhos sonhados, sonhos de Deus, para realizar os nossos projetos que foram arquitetados com todo carinho, com todo amor, lembrando do passado, trazendo para o presente e perspectando o futuro, tudo em Cristo Jesus. Este vale, esses momentos difíceis, irão nos dizer, vale a pena, isso aqui tem um preço, e o preço você está pagando agora, o preço do teu sucesso, o preço de você hoje ser convidado para tocar essa guitarra aqui na igreja, o preço de você hoje estar com a sua voz aí cantando louvores a Deus, o preço de você hoje ser um diácono, ser um presbítero, ser um voluntário, ser um pastor, esse é o preço. Você está sendo preparado, sendo provado como fogo, como igreja, para passar por todos os momentos bons e ruins nesse processo, nessa caminhada, em direção ao Calvário, em direção, melhor dizendo, ao monte de Deus, em direção a Jerusalém, aonde nós estamos indo. Esta Jerusalém é a nova Jerusalém, aonde não haverá mais carvalho, Monte Carvalho, mas haverá a glória do Senhor cobrindo esse lugar, e nós todos entrando ali
e encontrando o nosso pai Abraão, encontrando Isaac e Jacó, os patriarcas do Velho Testamento, encontrando os nossos familiares e os nossos amigos e colegas que já partiram. A Bíblia diz, Salmos 119 e versículo 67, antes de ser afligido, ou antes de ser castigado, aqueles afligidos na minha versão, eu andava desviado. Aqui diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Valorize este momento de vale, não deseje morar eternamente ali, mas diga, já que você veio, eu quero tirar proveito de você, vale. Eu quero me aprofundar mais nas Escrituras, eu quero me aprofundar mais nas coisas de Deus, eu quero chegar mais perto de Jesus, eu quero me libertar daquelas picuinhas, daquelas arestas, daqueles atrapalhos que me impediam de galgar, de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, desde o dia que eu entrei no caminho, desde o dia que eu acreditei nele. Sabiam vocês que nós não recebemos ainda tudo que Deus tem preparado para nós? Que disse Jesus, diz a palavra, que o Senhor fará muito mais, disse Paulo, daquilo que temos pensado, imaginado e pensado. Deus fará muito mais. Ainda não atingimos o nível desejado por Deus para as nossas vidas, mas acontece que a gente não imagina também que tenha que passar por alguns vales. Eu diria que a nossa vida de cristão, ela tem uma porcentagem, e essa porcentagem não pode passar de vale, não pode passar de 50%, que nós não temos condições de viver sempre angustiado, mais de 50%, mas chegar aos 50% foi muito provado, mas é bem provável que a gente não atinja essa aprovação de 50%, mas a porcentagem de vitórias, ela tem que passar dos 50%. Nós precisamos ser mais vitoriosos nas guerras do que nós sermos prejudicados, sofrermos avarias nas guerras que lutamos. Porque se sofrermos muitas avarias, nós não vamos ter condições nem qualidades físicas, morais, espirituais para prosseguirmos. Nós vamos desistir. É por isso que Deus cuida de nós. Diz a Bíblia que Deus não manda perseguição, não manda tentação, não manda luta, além das nossas possibilidades de vencer. E nós não somos homem de ferro. Conheço só um homem de ferro, que a minha irmã está me assistindo agora lá em Carazinho, que é o esposo dela, que completa em setembro 102 anos. E ele é chamado do homem de ferro. A família chama nosso homem de ferro, está completando 102 anos. Nós não somos essa geração forte assim. Nós não temos tanto gás. Nós temos as nossas limitações. Por isso que Deus diz assim, vou te preservar inteiro. Só 40% já está muito fraco, está muito avariado. Um cristão que já está só 40% na casa do Senhor, ele já precisa de ajuda, ele precisa de um valezinho para aspirar, respirar o cheiro dessas balsameiras e beber um pouquinho daquela água ali que existe, que os nossos antepassados cavaram poços para que a gente bebesse dessa água. E esta água é Jesus. Amém, Jesus. Finalizando, Salmos 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Que coisa tremenda, meus amados. Para concluir, uma coisa que não podemos deixar de pensar e acreditar é: Deus está conosco no vale de lágrimas, no vale de Baca. Isto é, nas nossas aflições. Nós não podemos esquecer disso, que Deus está conosco nessas horas angustiantes de nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Por isso, esse lugar é visto como um lugar de bálsamo. A casa de Deus é visto como o lugar da enfermaria de Deus, que Deus nos cura. O momento que eu desisti de pensar assim, irmãos,
significa que eu não vou ter mais nem ânimo para chegar na presença de Deus e na casa do Senhor. É o lugar da minha restauração, a casa de Deus, é o lugar da minha recuperação, da minha recompostura como um cidadão dos céus na casa do Senhor. E quero dizer para você hoje à noite, você está vivendo esses momentos de aflição, hoje, chegue mais perto de Deus, levante-se com a força que Deus tem dado para você, porque você aprendeu nesses momentos difíceis, o ar que você respirou vindo de Deus, a força dele, o oxigênio dele, a vida que é Jesus, e com a água que você bebeu, não do poço de Jacó, mas a água que Jesus deu, que deu para a samaritana, que não precisaria mais pegar aquela água ali do poço, mas a água era muito melhor, era muito mais vitaminosa, ou vitaminada do que aquela água. Se você precisa, venha nesta noite, venha neste momento se aproximar de Jesus, não desista de nada, não podemos desistir, irmãos, não podemos fracassar, não podemos entregar para o inimigo a nossa luta, não podemos ficar parados, sentados, desanimados, adormecidos, desfalecidos no vale, para subir o ministério, nesse vale, mas temos que nos levantar nesse vale e dizer, eu estou fortalecido, Senhor, porque nós temos uma jornada ainda, nós temos que inaugurar aquele templo, e nós temos que encher aquele templo de gente, nós temos que superlotar aquele templo, ali na 116, e nós temos que comprar o prédio da direita e da esquerda, e nos tornarmos ali uma quadra de igreja, um conglomerado de prédios, para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, e o Senhor está contando conosco, aqueles que perseveraram, aqueles que não saíram, que não desistiram, que não fugiram, que não se amedrontaram, que não se acovardaram, na hora do vale, na hora das lágrimas, na hora das lutas. Você é uma dessas pessoas. Quem sabe chega o momento de você cavar poços agora. Você não tem encontrado água, cave poços. Os peregrinos cavavam poços para as gerações vindouras. Eu cavei poços, eu e a Marilene. E aí estamos vendo, e eu quando disse, Marco falou sobre as gerações, eu me lembrei, tem aqui a minha primeira geração, quem sabe a segunda geração também estar aqui, na direção dessa igreja. Pensamento da gente, vamos pensar positivamente assim, né, irmãos? Não tá Quem sabe a minha segunda geração, minha terceira geração vai estar aqui nesta casa, vai estar servindo a Jesus. Esses são os planos da gente não desistir nesse processo, tem que continuar, não é, Adriano? Até chegar em Jerusalém, não podemos desistir, irmãos. O Senhor quer nos revitalizar. Agora. E eu convido nessa noite para você se fortalecer em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que está em aflição, que está em lágrimas, que está nesse vale de sofrimento? Se levante nessa noite e diga, eu vou prosseguir a minha jornada, Jesus é o meu alvo, não vou desistir, e hoje eu vou sair desse vale. Não era para ficar a vida inteira naquele vale, eles tinham que passar, era só uma aprovação, não é para você ficar a vida inteira chorando, não é para você ficar a vida inteira pecando, não é para você ficar a vida inteira doente, não é para você ficar a vida inteira sem dinheiro, não é para você ficar a vida inteira sem o necessário para uma vida digna, uma vida abençoada e farta nessa terra. Se levante e diga, chega, é o momento agora da minha vitória. Creia nisso. Não termine os seus dias nesse vale, saia dele, porque você vai chegar em Jerusalém. Quem ficar prostrado, caído nesse vale, não verá a glória de Jerusalém, não participará daquela festa tremenda. E Deus tem me dado a oportunidade de viver, e tem vivido bastante, glória a Deus, sou uma pessoa longeva. Deus tem me dado essa oportunidade, quer dar para você também, para que você veja o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar, e você não partir daqui frustrado, mas cheio de gozo, dizendo, olha meu Deus o que fez por mim, que fez pela minha geração. Deus quer fazer por ti, Deus te ama, o inimigo não te ama, mas Jesus te ama, e Deus quer fazer muito por ti, pela tua família, mas basta que você queira, basta que você diga assim como Jesus disse para o cego, o que queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, que eu veja.
O que você quer? Se você quer, peça para Jesus. Amém? Glória a Deus.